Olá, bem-vindos! O nosso tema de hoje também tem a ver com fé, mas tem a ver com ciência. Vamos falar sobre reprodução humana. Eu tenho recebido constantemente várias mensagens desde a minha conversão a respeito da reprodução humana. A maioria de vocês sabem que meu filho foi feito através de fertilização in vitro e depois disso eu já fiz várias tentativas para engravidar novamente. Eu não posso engravidar de forma natural por eu não ter as minhas trompas, então só através da medicina, da ciência, da fertilização in vitro eu posso ter uma chance de engravidar. E assim eu tive o meu filho. E também, depois disso, já foram mais de 8 tentativas de fertilização in vitro. Mas, desde a minha conversão, isso também passou a ser um questionamento para mim. Já conversei com alguns pastores. Será que a gente engravidar, ter um filho, buscar, o sonho da maternidade, através da fertilização in vitro, através da inseminação artificial, é pecado? Será que é a gente atropelar a vontade de Deus? Será? O meu convidado, mais do que especial e cheio de sabedoria e conhecimento a respeito desse assunto, é o Dr. Rodolfo Salvato, que ele é especialista em reprodução humana da Clínica Para Ser. E ele é pastor, ele é cristão, ele é um servo de Jesus. Então ele vai poder nos explicar tudo o que está relacionado com a medicina, e com a vontade de Deus, o que a Bíblia nos diz, com o direcionamento de Deus para as nossas vidas. Vamos chamar o Dr. Rodolfo. Bem-vindo, Dr. Rodolfo Salvato. Amém. Olá, boa noite, bem-vindo. Boa noite, querida. Um prazer estar aqui com você, com todo esse povo aí de Deus abençoado nos escutando, né? E que bênção que Deus nos conectou, né? Eu creio muito que Nossa. Deus conecta pessoas a propósitos. E o fato da gente estar aqui hoje debatendo esse tema não é à toa. Lá no céu já foi ligado e aí veio aqui para a terra. Com certeza, né, doutor? Eu comentei, para quem está aqui nos ouvindo, eu comentei com o senhor que quando a gente se conectou, eu já estava, o Espírito Santo já estava falando ao meu coração de poder falar mais sobre esse assunto com as minhas seguidoras. Eu tenho recebido muitas mensagens e eu não tinha conhecimento de alguém, pastor, de um doutor, pastor, especialista em reprodução humana, e até por isso que eu não tinha feito essa live até então, mas isso estava assim, pipocando aqui na minha cabeça, e de repente veio, eu acabei conhecendo o seu trabalho através de uma amiga em comum, e a gente se aproximou, e eu estou muito, muito feliz da gente poder compartilhar, de tirar essas dúvidas, né? A gente sabe que, principalmente, esse é um assunto que aflige muitas mulheres, mas o povo cristão, nós queremos obedecer à vontade de Deus acima de tudo. Então a gente fica, com aquela agonia no coração de até que ponto a gente vai atrás dos nossos sonhos sem passar por cima da vontade de Deus. E eu, no início da minha conversão mesmo, essa foi uma dúvida, uma das principais que eu conversei com o meu pastor, e ele me esclareceu, mas hoje a gente vai poder, além de esclarecer, tirar várias outras dúvidas que englobam esse assunto, né? A gente sabe que sem o sopro de Deus, a vida não acontece, né? A ciência é Exatamente. importante, mas sem o sopro de Deus, não basta só a ciência. Mas, doutor, eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente se aprofundar no assunto, né? Porque o senhor é pastor. Qual o chamado que veio primeiro? É o chamado para ser pastor? O chamado para ser médico? Como foi essa junção, né, de habilidades, de dons, e agora, servindo a Deus das duas formas, né? Então, na verdade, assim, é uma história assim bem interessante, né, vinda da parte de Deus, no sentido de como que Deus me chamou para ser pastor, porque teoricamente eu venho de uma família de médicos, meu pai é médico, trabalha também com reprodução humana, não assistida, mas com reprodução humana em geral, e eu sempre cresci em hospitais querendo ser médico. Eu
sou da igreja metodista, sempre fui, desde criança, só que na adolescência me desviei um pouco e me reencontrei com Deus no final ali da minha adolescência, com 17 anos. E ali Deus me avivou poderosamente, eu tive um encontro com Deus profundo e Ele me chamou para ser pastor também. Só que no meu coração eu sempre quis ser médico. E aí eu briguei com Deus aí algum tempo, onde eu não conseguia de maneira nenhuma passar no vestibular de medicina. Eu tentei durante 3 anos. E depois de 3 anos eu falei assim, tá bom, Deus, se essa é a tua vontade que eu seja pastor, então eu largo o meu sonho de ser médico e eu vou ser pastor então, porque eu cansei de brigar com você. Eu cheguei ao ponto de ficar bem deprimido nesse sentido. E aí, quando eu entrei na faculdade de teologia, né, porque na igreja metodista você faz uma faculdade de 4 anos, Sim. no meio da faculdade, em agosto, eu fiz uma viagem missionária para Marrocos. Isso foi lá na década de 2000, ninguém nunca ouvia falar nisso. Eu fui para lá, no mundo muçulmano, falar de Deus. E ali Deus fala assim, olha, você vai voltar agora, você cumpriu o meu chamado, e você vai estudar, e você vai passar, e você vai ser médico também. Aí eu falei assim, poxa Deus, você tá de brincadeira comigo, né? Porque eu estudei 3 anos e eu não passei, você agora quer que eu estude, tipo, 2 meses e passe? Eu falei, exatamente, que essa é a vontade que eu tenho para sua vida. E Deus assim o fez. E aí, durante esse tempo todo, durante mais ou menos 6 anos, eu fiz faculdade de teologia e medicina junto. E aí Deus foi desenvolvendo o meu chamado, principalmente nessa área de ser médico pastor. Inclusive, o meu trabalho final da teologia, né, foi a saúde integral do homem, onde a gente aborda fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. Eu fiz até uma pós em psicologia por causa disso. E hoje eu uso Uhum. isso integralmente na minha área, que você sabe como que é a vida de uma tentante, não é fácil. E se você não Sim. tem esse apoio tríplice, as coisas não vão muito bem. Então, graças a Deus, eu tenho esse chamado aí único, né, de atuar nessa área como médico, pastor, e Deus tem feito aí coisas tremendas aí na minha vida e eu tenho visto inúmeros milagres de Deus aí ao longo desses anos aí de profissão. Você viu, já era o seu chamado, né? A questão da medicina, só que ele queria que você primeiro testar É, você, ver se você iria sim. obedecê-lo, né? E você Uhum, entendeu, tentou da sua maneira, e ele falou, poxa, agora tá bom, Deus, vou te obedecer. Então ele queria isso, ele queria a tua obediência, o teu entendimento, e agora é aquilo, né? Quando a gente entende o que ele quer de nós e a gente obedece, daí ele nos presenteia com todo o resto. Por isso que buscar ele em primeiro lugar e tudo será acrescentado. É isso, muitas vezes exatamente. a gente busca outras coisas, busca até um filho em primeiro lugar, mas a gente deve buscar, olha, a gente vai falar sobre reprodução humana, vamos falar sobre filho, mas que a gente busque a Deus em primeiro lugar, para a gente ter paz Exatamente. no coração, né, com as nossas decisões, para que quando a nossa vontade se realizar, a gente não esqueça de Deus, a gente mantenha Ele em primeiro lugar, e quando ela não se realizar também, que a gente compreenda que é no tempo de Deus, que muitas vezes Ele precisa nos preparar, precisa que Uhum, seja de forma diferente, precisa que a gente dê uma averiguada na nossa saúde, né? Porque a gente aqui fala de reprodução humana, mas a gente vai falar da saúde como um todo, da medicina como um todo, né? A medicina também foi exatamente. criada por Deus, a medicina também foi disponibilizada por Deus. Então, por que existe tanto preconceito, doutor, com relação à fertilização in vitro, à reprodução assistida e o cristão, né? A pessoa que quer É, seguir a vontade de Deus? Por que existe tanta dúvida com relação a isso? o que você falou, né, é uma grande verdade, né, Karina? Acho que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E quando a gente se coloca na vontade deles, as coisas acontecem. E às vezes a gente atropela algumas coisas de não entender e não ter discernimento com Deus. E o que falta Uhum. principalmente é o conhecimento de Deus. A palavra fala em Provérbios 9:10 que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós temos que Sim. ter temor a Deus para sermos sábios. E acho que isso que está faltando, talvez, ao povo cristão, principalmente, de entendimento com relação a essa questão de fé e ciência. Porque as duas coisas não trabalham separadas. É pelo contrário, eu sou a prova que no meu trabalho as coisas trabalham juntos. E eu vejo isso o tempo todo. Até porque um tratamento de reprodução humana, ele nunca é 100%.
Você tem hoje uma margem de no máximo de 60%, 50%, acumulando as tentativas, talvez chegue a 70%, 80%, mas nenhum trabalho científico hoje vai garantir para uma mulher que ela tem 100% de gravidez. E o Sim. que vai garantir 100%? A fé, a certeza, não é E a verdade? vontade Deus de Deus, agindo, a né? vontade de Deus ali agindo de uma maneira sobrenatural nesse quesito. E aí as Sim. pessoas pegam esse conceito de que, não, do Salmo 127,3, que diz que os filhos são heranças de Deus, e acham que essa herança só vem por meio natural. Mas não é Uhum. verdade. Pelo contrário. Hoje Deus ele tem depositado ao homem sabedoria, não é? Para fazer inúmeras coisas que antes não era possível. E Deus é o Uhum. Deus de toda a ciência e tecnologia. E se Ele permite que hoje a gente consiga maturar um embrião in vitro num laboratório, para depois ele ser implantado no útero de uma mulher, e dali essa semente colocada como sopro divino crescer e se desenvolver, gente, isso é algo extremamente agradável diante de Deus e uma coisa tremenda. É porque as Uhum. pessoas confundem muito hoje, porque infelizmente, né, Karina, a grande maioria dos médicos não tem um temor de Deus. E aí Uhum. acabam não dando glória para o verdadeiro autor e consumador da nossa fé e o autor da Sim. vida. Mas quando Sim. você tem um médico que entende esse princípio, e hoje tem inúmeros médicos que entendem esse princípio da questão de que Deus está soberano, tudo que Uhum. você faz é para a glória dele. Sim, sim. Tudo Tanto que que a você faz é gente, para a glória dele. o Senhor, ele também é o dono de toda a saúde, né? Ele quer prover saúde para nós. Então, não é por isso que quando a gente ficar doente, a gente vai só orar. Então, se eu orar e não ficar saudável, então, porque não era a vontade de Deus. Não, às vezes É uma Deus imprudência, né? quer que você vá até o médico, que você vai olhar, que você vai averiguar se tem algo errado, né? Então, eu Exatamente. penso da mesma forma, né? Então, eu acho, e creio, e continuo crendo que a gente faz a nossa parte, e a partir do momento que a gente faz a nossa parte e ora e fala, Deus, olha, fizemos tudo, o médico fez tudo, eu averiguei, eu fiz, aconteci, mas deixo nas tuas mãos, que não seja da minha vontade, que não seja pelo meu egoísmo, que não seja por uma vontade obstinada, mas que seja feita a sua vontade. Daí é com ele, é com Deus. Se ele não quiser, ele não vai fazer com que não aconteça. Eu falo por mim, quantas tentativas que eu tenho feito. Eu já até perdi a conta, não sei se é a oitava, se é a nona, e deixo nas mãos de Deus. E isso é o que não me Uhum. aflige. Cada Exatamente. tentativa que a coisa não acontece, eu falo, ok, Deus, beleza, é com você, eu sei que é para o meu bem, que tem um porquê, que não, talvez não seja o tempo, talvez não seja dessa forma, talvez eu tenha antes, né, colocá-lo em primeiro lugar. Ele já está em primeiro lugar na minha vida. Então, então ele já me supre de tudo que eu preciso. Não é que eu quero um outro filho para, eu preciso suprir, senão não vou ser feliz. Eu já sou feliz. Eu já sou feliz, não é porque eu já tenho um filho, não é porque eu tenho uma família, não é porque eu tenho Deus, porque ele me Exatamente. supre, porque o Espírito Santo me supre. É isso que ele quer de nós, é isso que ele quer de nós. Daí a frustração, vamos dizer, de cada tentativa que não dá certo, ela não dói. Ela pode entristecer a gente como um ser humano falho que nós somos, mas a partir do momento que a gente põe a mão na cabeça, fala com Deus e entende o propósito dele e a gente entende que a vontade dele é a melhor para nós, a gente se conforta, a gente acalma o É, é, nosso a, é a coração. paz que excede todo entendimento. É a paz mesmo no momento que a É pessoa a que quer paz ter que filho excede não todo entendimento. consegue. Então, Exatamente. e até tem uma seguidora que perguntou, poxa, mas se a gente tenta várias e várias vezes e não consegue, ela já fez várias fertilizações também, várias tentativas e ela não consegue. Isso é sinal que não é a vontade de Deus? Eu queria que o senhor falasse como o senhor É, enxerga isso e eu vou falar como eu percebo também essa então, situação. isso é uma situação, né, Karina, muito íntima, Uhum, sabe? Isso aí, como eu falei anteriormente, né? Isso é uma coisa singular. Deus nos trata de maneira singular. Todos uhum, nós somos importantes para Deus. Ele tem uma obra boa,
perfeita e agradável. Está lá em Romanos 12. Sim, sim. Está lá em Romanos 12, 1, 2. Só que para a gente experimentar essa boa obra perfeita e agradável, a gente tem que apresentar o nosso culto racional e transformar a nossa mente para isso. Sim. E o grande problema que eu vejo às vezes, Karina, é o seguinte, que muitas pessoas, às vezes, elas têm, às vezes, um direcionamento de Deus para uma questão, mas aí por falta, talvez, de conhecimento, de uma religiosidade, impede elas de prosseguirem nisso. Por exemplo, infertilidade é uma doença como qualquer outra, Karina. Infertilidade é como se... Eu e você estamos usando óculos, não estamos? Porque então, um dia a gente ficou míope. E a gente procurou oftalmologista, e aí os reis para ele. Eu estou deixando de adorar a Deus por causa disso? Pelo contrário. Não é assim. Então, a parede de enxergar, a vontade de Deus é que eu não enxergue nada. Não, a vontade de Deus é que olha, ele sabe que o nosso corpo vai deteriorando. Sim. A vontade de Deus é que a gente vá atrás também de alguém para nos dar o óculos. Então, a gente fazia a nossa parte. Então, se fosse tudo assim, a gente ficava todo, né? Não usava Deus, não usava os recursos para nada. A grande diferença, Karina, é por que na reprodução humana tem muito dessas crendices? Porque dificilmente você vê alguém falar assim, nossa, eu usei óculos e agora eu estou curado. Tudo bem, eu creio que Deus faz isso. Mas na reprodução humana isso acontece. Quantas histórias nós vemos de pessoas que tentaram inúmeras tentativas e aí depois engravidaram naturalmente. Então isso começa a gerar uma coisa na cabeça das pessoas. Fala assim, poxa, então não era para essa pessoa ter tentado. Pelo contrário, era para ela ter tentado. Era para ela ter passado por esse processo, porque essa era a boa, perfeita e vontade de Deus para aquela vida. Só que para você, às vezes, não significa isso. Talvez você tenha que passar por esse processo e engravidar desse processo. Sim. Porque quantas pessoas me procuram depois de anos, Karina? 8 anos, 10 anos, 15 anos, eu fico pensando, gente, para que esperar tanto tempo? Se hoje Deus usa os médicos para isso, e você poderia já estar grávida há muito tempo. E você sabe que o tempo para a mulher ele é crucial. A mulher tem um estoque de óvulo que vai acabando desde que ela nasce. Uma mulher nasce com mais ou menos 1 milhão de óvulos, e depois, quando ela está na menopausa, os óvulos acabaram. Então, o tempo é crucial para essa mulher tomar uma decisão de poder fazer logo um tratamento e ter sucesso no tratamento. Tanto em quantidade como em qualidade. Aliás, doutor, pode falar. Eu ia falar do congelamento de óvulos para quem, né, às vezes não está namorando, ou não está casado, ou não tem um parceiro, ou não tem em vista, mas deseja ser mãe. Não é pecado você congelar óvulos, né? Eu congelei óvulos com os meus 34 anos, né? E usei os meus óvulos que, enfim, gerei o Henrico com esses óvulos congelados, né? Eu engravidei com 40 anos. E eu sempre falei muito a respeito disso, dessa importância, que é preferível a gente se garantir a esse ponto de colher os óvulos, né, os óvulos mais novos, que vão ter chances, né, de ter um embrião saudável mais adiante, do que muitas vezes se envolver com a pessoa errada, sair procurando o primeiro parceiro pela frente, né? Então, é algo que a ciência hoje em dia se fala mais sobre isso, é possível, né? E é uma forma da mulher se precaver. Muitas das mulheres hoje querem trabalhar, ou não acham ninguém mesmo, então façam isso, busquem, né, conhecimento. É algo que eu, pelo menos, não senti dor nenhuma, é tão mais simples, né, doutor? Fala um pouquinho sobre como é feito o congelamento, que muitas mulheres não têm ideia de como que é feito, né? Então, baseado nessa questão da quantidade e qualidade, né, a gente sabe que a partir dos 35 anos as mulheres começam a perder um pouco de qualidade de óvulo. A quantidade está sempre perdendo. Depois dos 40 que é pior. Muita gente me pergunta assim, eu tenho que então congelar óvulo até os 35 anos? Não, nós recomendamos congelar até os 35 anos porque você tem uma preservação da qualidade um pouco maior e aí você, por causa da quantidade, você melhora essa questão. Então, quanto mais tempo a mulher demorar para congelar os seus óvulos, mais óvulo ela vai precisar para gerar uma qualidade embrionária. Porque a gente sabe que as doenças genéticas aumentam com a idade justamente por erros ali no DNA do óvulo
que quando é fecundado pelo espermatozoide ou vice-versa, geram embriões geneticamente alterados e podem causar aborto, principalmente em mulheres mais velhas, ou doenças, às vezes, que podem causar alguns transtornos e tudo mais. E Então, quanto mais nova a gente colhe também, né, doutora, a gente tem uma maior quantidade de óvulos por ciclo. Sim, então, porque eu lembro que na época que eu colhi, né, que eu com 34 anos, eu lembro que eu colhi acho que 15 óvulos num ciclo. Hoje em dia, eu colho um óvulo e olha lá, quando tem... Então eu teria que fazer 15 vezes para ter essa quantidade. Exatamente. A conta é essa, Karina. É o quanto que você vai precisar de óvulo para o embrião. Então, uma mulher até 35 anos, ela precisa de 3 a 5 óvulos para ter um embrião normal. Uma mulher até os 39, ela precisa de mais ou menos 8 a 10. Acima dos 40, isso vai crescendo exponencialmente, de 12, 15, 20 óvulos, às vezes, para ter um embrião normal. É claro que qualidade de óvulo a gente não tem como mensurar. Nós meio que, estatisticamente, avaliamos pela idade, diferente do espermatozoide do homem. Então, assim, é estatística. Tem as mulheres que têm uma qualidade boa para a idade, tem as mulheres que têm uma qualidade ruim. Então, junta no mesmo pote, faz a estatística. Então, até que a gente vê essas coisas, né? A gente não pode, hoje, não incentivar as mulheres a congelar os óvulos. Por exemplo, hoje eu estava aqui com uma paciente de 41 anos, com a baixa reserva ovulatória, ela fez uma fertilização in vitro, ela teve um embrião só em blastocisto e ela conseguiu um embrião normal e engravidou de primeira. Então. Só que isso é uma coisa raríssima, gente. Isso é uma coisa raríssima. Que a grande maioria das pacientes não consegue embriões normais nessa idade. E por isso que elas têm que ficar tentando várias tentativas. E não é todo mundo que consegue isso. Então, assim, a grande questão talvez tentar, avaliar a sua condição de tentar ou não, e dali você ser direcionado ou não por Deus para ver até onde você vai insistir nessa questão. Esse debate que a gente está tendo agora, eu fiz até uma live inspirada pelo Espírito Santo, que eu até te contei da experiência, né? Que diz o seguinte: Deus quer te dar um filho, mas talvez não seja da maneira como você sonhou. Todo mundo sonha em ter um filho de maneiras naturais. Claro, ninguém nasce e fala assim, não, filha, você vai fazer filho no futuro. Ninguém quer fazer isso. Mas diante das circunstâncias, que bom que a fertilização in vitro existe. Porque se ela não existisse, olha a quantidade de crianças que hoje nunca nasceriam se não fosse esse método. Então, se Deus é o autor da vida, e ele dá a vida e tecnologia para o homem, por que fertilização in vitro não é de Deus, gente? Não dá para entender isso. Aí eu fico perguntando o seguinte, Karina, as pessoas que colocam pecado na fertilização in vitro falam assim, tá bom, tudo bem, beleza, o método é pecado, beleza. E as crianças que nascem, Karina? Será que elas estão em pecado, então? Será que o seu filho, por ter sido gerado por fertilização in vitro, quando nasce, ele é imputado um pecado nele? Pelo amor de Deus, gente. A criança é a coisa mais nobre e mais santa que existe hoje. É a criança, é inocente. Então até que a Bíblia fala que as crianças são salvas. E o próprio Jesus fala, das crianças vem o reino dos céus. Independente de como elas vierem. Independente disso, Karina. Eu fico pensando nesses religiosos, né? Porque a religião é isso, né, Karina? A religião, ela vem colocar seta e pecado onde não tem. Os fariseus falavam isso. E Jesus veio veementemente combater essas questões todas, transformando tudo isso pela graça de Deus, que foi depois veemente falada ali por Paulo, pela graça de Deus. Então é pela graça que eu sou salvo, gente. É pela graça que Deus permite essas coisas todas. E pela graça que hoje milhares de mulheres estão grávidas, graças a uma tecnologia que o Senhor permitiu que acontecesse. Mas tem muita gente que acha que brinca de Deus, se acha Deus. O problema é deles, né, Karina? Essa é a grande verdade. Deus, ele deu essa graça para o ser humano e ele pode usá-la como for. Sim, sim. Entendeu? E eu acho assim, que se isso está, né, afligindo o coração, né, da pessoa, é o que eu falei, busque em oração e deixa que Deus resolva no final, deixe na vontade de Deus, mas não deixe de agir, não deixe de ir atrás, de buscar, muitas vezes, se você está com algum problema de saúde, averiguar, se tiver a possibilidade de fazer, né, a fertilização in vitro ou a inseminação, faça, mas deixe nas mãos de Deus, isso vai acalmar o coração, vai tirar todo o medo de que seja algo errado. Você fala, Deus, se eu estiver fazendo algo errado, se for algo que não seja da sua vontade,
faça com que não seja. Porque às vezes não é isso, às vezes, respondendo essa pergunta, né, da moça que falou, olha, será que então se eu tentei várias vezes e não consegui, não é a vontade de Deus? Às vezes Talvez não é a vontade de Deus Exatamente. naquele momento. Não foi a Exatamente. vontade de Deus naquela primeira tentativa, não foi a vontade de Deus na Uhum. segunda, nem na oitava, nem na nona. Mas se você ora a Deus e sente que ainda Deus fala no seu coração que você vai ser mãe, você tem que ver de que forma, em que momento, talvez aquilo você está colocando à frente de outras prioridades. Às vezes você precisa se estabelecer primeiro, estabelecer a sua casa, estabelecer-se no seu trabalho, ter uma condição mínima de sustentar aquele filho, de dar o que ele merece para quando ele nasce. Então, às vezes tem mãe que Uhum. fala, não tenho dinheiro para uma fertilização, mas será que vai ter depois para cuidar da criança? Para dar o mínimo que É, aquela criança merece? Porque gasta, tem fralda, tem comida, tem escola. Então a gente também tem que ter pé no chão. Não é só orar, orar, porque eu quero um filho, eu quero, o que eu quero, o que eu quero. Só que às vezes Deus está é, vendo, fala que a pessoa às vezes não tem uma estabilidade emocional ainda para ser mãe, né? Não tem às vezes uma condição financeira estável para ser mãe. E às é, vezes tem mães que não tem nada disso e Deus dá um filho porque sabe que de alguma exatamente. forma ela vai aprender com tudo aquilo. Mas para É, cada um o plano é diferente, né, doutor? o que você falou, né? Muita gente às vezes fala que eu fui diagnosticada para fazer fixação in vitro, mas eu não tenho condições, eu nunca vou ser mãe. Aí você já está limitando o poder de Deus no sentido de não acreditar que Ele é um Deus provedor. E Uhum. eu já vi várias histórias, querida, de pessoas assim que não tinham a mínima condições de fazer hoje uma feitiçação in vitro. Correram atrás, Deus abriu as portas de uma Então, maneira assim que você nunca imaginou. Tipo, até usar a patroa de uma paciente para pagar o tratamento dela, ou uma causa na uhum, justiça, ou conseguir entrar hoje. Você tem a feitiçação in vitro do SUS em algumas cidades e conseguir ali uhum, entrar naquela fila de espera. Ou seja, você não pode limitar o poder de Deus nessas questões. Se você sim, acredita que os filhos são heranças do Senhor e Ele vai te dar esse filho, você tem que acreditar e fazer por onde e o que for para conseguir essa herança. E Deus vai uhum, te dar essa herança. Você está uhum, entendendo? Deus vai te dar essa herança. E não sei como, mas Ele vai dar. Como outras pacientes que fizeram tratamento de fertilização in vitro, engravidaram logo depois. Não, uhum, não na transferência não deu certo, mas engravidaram depois naturalmente. Então, essas sim, questões, desses mistérios aí, né, que nós aqui da ciência, né, da medicina, nós não conseguimos explicar, embora tenha um estudo científico de que quando a paciente tem uma infertilidade sem causa aparente, 15 a 17% delas conseguem engravidar depois da fertilização in vitro, mas é um processo, Karina. É um sim, processo que cada um tem que viver até sim, conseguir o seu milagre. Porque uma sim, das coisas que eu sempre falo para minhas pacientes é o seguinte, olha, se Deus te deu uma promessa, e se você crê nela, você tem que ter fé e perseverança. Se você sim, tiver essas duas coisas, tudo vai acontecer. Tenha sim, certeza disso. Porque sim, Deus faz cada coisa que você sim, não tem noção das histórias que eu escuto aqui, de milagres verdadeiramente acontecendo, onde as chances eram mínimas, mínimas sim, em todos os sentidos. E aí sim, a pessoa consegue o seu milagre. Por quê? Porque ela não desistiu, porque ela sim, perseverou, porque ela é, acreditou na promessa de Deus, né? Eu acho que às sim, vezes a gente vê assim, doutor Rodolfo, eu tô aqui, eu estou tentando tanto tempo, mas eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Eu falei, então você facilitou meu trabalho. Porque se você tem uma promessa de Deus na sua vida, amém, um é, dia ela vai acontecer. Mas será que sim, você está acreditando nisso? é, Porque o tempo passa, as coisas sim, acontecem, as circunstâncias começam a não acontecer. Eu agora recebi um testemunho de uma paciente agora, acabou de mandar aqui agora, uma paciente que veio em mim aqui no meu consultório no ano passado, ela tinha umas trompas um pouco ruins e o diagnóstico foi feitiçação in vitro, só que acabou que ela passou por um pesadelo na empresa do marido dela, falsificaram a assinatura dele, fizeram um monte de empréstimo, ficaram completamente endividados, não sabiam como se virar, vindo o sonho se desgastar, os dias passavam e nada acontecia, até que um dia o advogado dessa empresa ligou, querendo fazer um acordo, tudo foi olha lá, restituído, e eles falaram, uau, vamos voltar ao Dr. Rodolfo para realizar esse sonho, não é? E eles falaram, nós é, vamos comemorar então o nosso aniversário de casamento. Aí comemoraram o aniversário de casamento, ela começou a passar mal do meio da viagem, estava ó. grávida de 8 semanas. Olha Olha aí, só, Karina. olha lá.
Aí hoje ela estava Perseverança, fé, agradecendo. oração e obediência. Exatamente, Perseverança, exatamente. fé, oração e obediência. E ser temente a Deus, ter temor. Tipo, se eu fizer algo Isso, fora da vontade dele, eu temo, não é medo, é temor mesmo, que a gente sabe que a vontade dele é melhor. É o medo de errar, porque a gente sabe que a gente vai pagar por sim, aquilo mesmo, né? sim, sim, Então, acho que sim. quando isso corre junto, as coisas acontecem para o nosso bem e acontecem e a gente vai percebendo os sinais de Deus. Ele vai encaminhando, fala assim como ele encaminhou eu para falar com você, para a gente falar nessa Exatamente. live. Ele vai encaminhar pessoas para te confirmar. Ele encaminha um Uhum. profeta que vai passar uma mensagem naquela semana. Às vezes você está marcando com um médico um dia antes, vem alguém e te fala: eu sou médico, queria. As coisas acontecem de um jeito quando a gente deixa nas mãos de Deus e confia e tem Isso, paciência e deixa que seja a vontade de Deus, mas não deixa de agir, porque ele vai mudando, ele vai encaixando um jeito, desencaixando, abrindo umas portas, fechando outras. É isso. É só exatamente. É a confiar e gente acreditar. confiar e Confiar e seguir acreditar. e E Deus continuar. vai te direcionar. É, Essa é a grande questão. E outra é. coisa, é esperar, né, cara? E não de braços trancados. Ah, o meu Isso. milagre vai chegar. E fica lá É, anos e é, anos passando, não faz nada. Você tem que tomar é, uma atitude. Existem é. especialistas para isso, existem homens de Deus para isso, existem pastores, existem líderes, existe uma série de pessoas, porque Deus fala através da palavra, através de líderes, através dos médicos, através de uma Sim, série de coisas. A Bíblia fala que Deus usou até uma mula para falar. sim. Não que você seja uma mula, mas às vezes o Usa. incrédulo, a pessoa Uhum. que você nunca imaginou que um Sim. dia iria falar que você iria ser mãe, vai falar em você. Você fala, meu Deus, eu nunca esperaria que essa pessoa falasse isso comigo. E ela falou, e você entendeu que é um sinal de Deus para você continuar e perseverar. Essa é a grande Sim. questão. Às Tem vezes a algumas pessoa pessoas. senta. Pode Perdão, falar. pode falar, pode falar, pode falar. Não, que às vezes a pessoa senta aqui no meu consultório e depois de anos, e às vezes, Karina, É, com perdão. uma palavra, ela entra aqui desacreditada, dizendo eu nunca vou engravidar, nunca vai acontecer, eu estou frustrado, já passei de vários tratamentos, chorando, às vezes culpada. Infelizmente, eu pego aqui muitas pessoas que por causa da religiosidade cometeram aborto no passado e fala, Deus está me condenando. Gente, por favor, Deus não está te condenando. Eis que tudo se fez novo. Se você se arrependeu, acabou. Esse pecado não te pertence mais. E Deus não vai te condenar por causa disso. Não é porque você cometeu aborto no passado que Deus vai fechar a sua mão. Que Deus é esse, querido? Uhum. Cara, é um Deus vingativo? Pelo contrário, Desde que a Deus é um Deus de pessoa tenha o graça. entendimento, né? A pessoa teve o entendimento, Exatamente. teve o arrependimento, é Sim, se vida nova. arrependeu dos seus pecados e está em uma vida nova procurando uma outra coisa, eles se fizeram novas. E aí eu Sim. venho e falo assim, você vai ser mãe. Você vai ser mãe, você tem que acreditar nisso. Você vai ser mãe. E a pessoa recebe aquela palavra, cara. Recebe aquela palavra, se enche de fé e as coisas fluem. Fluem de Uhum. uma maneira É. que só quem está habituado a lidar com isso que entende isso. É o poder da Sim, palavra rema. É o poder da sim, palavra rema. Da sim, palavra profética, da palavra de Deus, divina, que toca o coração. Às vezes ela escutou sim, isso várias vezes, mas de repente alguém fala e ela entende aquilo como uma promessa de Deus para a vida dela. Ela uhum. pega aquilo e vai e realiza o sonho. Sim, Como a sim. direção de Deus. Pastor, tem muitas pessoas questionando, né? E eu também tinha essa dúvida a respeito tanto da ovodoação, né? Se a mulher cristã ela Sim, pode doar óvulos, sendo se ela continua fértil e ela às vezes não quer ser mãe, ela fazer isso para que outra pessoa tenha possibilidade, como da ovorecepção, né? Da sim. pessoa que já os óvulos já não estão tão bons e ela receber o óvulo de uma outra mulher para fertilizar com o do esposo e ela gerar este filho no ventre dela. De que forma o senhor vê também? Isso estaria errado ou não? Não, pelo contrário, né? O que a gente estava conversando, né? A adoção, para mim, é um sentimento que vem de Deus. Porque é algo que é totalmente desprendido de qualquer egoísmo. E a palavra fala que nós, lá em Gálatas, vocês foram chamados segundo o beneplácito de todas as coisas, em que em Cristo Jesus Deus nos adotou. Em Cristo Jesus Deus nos adotou. Nós não éramos para ser salvos, Karina. Nós somos os gentios, mas pela sua misericórdia e graça, Deus enviou Paulo,
deu a visão a Pedro para pregar o evangelho aos gentios e hoje nós somos enxertados na videira por adoção em Cristo Jesus. E a adoção é um sentimento de Deus. De uma maneira, Deus vai condenar esse sentimento. Então, quando uma mulher ela quer doar os seus óvulos, ela está ajudando uma outra pessoa que não consegue ser mãe porque entrou na menopausa, porque os seus óvulos estão de baixa qualidade, porque já tentou no tratamento com seus próprios óvulos, e ele vê ali uma alternativa para conseguir ser mãe. Então, uma pessoa que doa está fazendo um ato de extremo amor para aquele casal. E quem recebe aquele óvulo, aquele óvulo não pertence àquela pessoa mais. Ele recebeu, ele doou, ele é meu. Então, pertence àquele casal. E quando esse óvulo é fecundado por espermatozoides do marido e implantado no útero dessa mulher, traz características genéticas dessa mulher, tudo bem. O fenótipo, que é a aparência, parece com a mãe, mas existe algo que hoje nós estamos descobrindo e que é fundamental para toda a criação e todo o desenvolvimento embrionário, que é a epigenética, Karina. E a epigenética são todas as transformações que uma criança tem intrauterina. Então a gente sabe hoje que a genética, ela não nos fundamenta, mas ela é junto com a epigenética, é que nós, assim, somos moldados, principalmente durante o pré-natal. E a Bíblia fala no Salmo 139, que nós fomos tecidos no ventre da nossa mãe. E aí, quando aquele embriãozinho está em mim, ele começa a fazer parte de mim. É como se uma terra, uma árvore, e a árvore ela tem uma boa qualidade devido à terra que é boa. A gente sabe de frutos e tudo mais, e cada fruto tem um sabor de acordo com a terra que ele tem. Então é exatamente isso, esse é o princípio da epigenética em si. E quando a criança nasce, algo incrível acontece, algo extraordinário, Karina, algo que só Deus pode explicar essas coisas. Porque a criança nasce cara da mãe, mas não é genético, mas é igual, é o jeito, é tudo. Por quê? Porque tudo foi moldado e transformado aí durante o pré-natal. É uma coisa mágica, é uma coisa que só Deus explica essas coisas. E as mães se meteram a isso. Eu vejo isso aqui. Essa semana eu recebi uma visita de uma mãe que fez ovo doação e ela tentou, por ovo doação, umas 3 vezes. E na quarta ela engravidou e ela tinha abortado umas 2 vezes. Sendo que há 10 anos atrás ela tinha tentado com o próprio óvulo e depois de 10 anos Deus reacendeu esse sonho nela. E hoje ela está com 50 anos e com seu filho de 6 meses. E super feliz. E a criança, o jeitinho dela é impressionante. Parece com o pai, né? Mas tem um jeitinho dela, parece ter algumas coisas dela ali. É algo que é inexplicável, Karina. Então, essa questão da doação, gente, é algo divino. É algo que vem de Deus para que essa herança venha dessa forma. Sim. Então, quando a pessoa doa, ela está fazendo bem. Quando a pessoa recebe, da mesma forma. Uma família está sendo constituída. Não é verdade? Família da mesma forma Deus, que existe a doação de órgãos, né? Exatamente. Quando eu dou um coração para alguém, o meu coração ali, teoricamente, de um parente que morreu, né? Não o meu, porque senão a gente morre também. Sim, mas de um parente que morreu, aí não, o meu filho que tá ali. Não é. O coração tá ali. Igual o sangue, ou córnea, ou qualquer outra coisa. Não é seu. Se, por exemplo, em vivo, né? Eu dou um rim, acabou aquele rim, é daquela pessoa, não vou pegar de volta. Não existe isso. Até porque na doação também não tem nem contato nenhum, né? E isso é muito bom também, que uma pessoa nunca vai saber da outra, né? E lembrando que mesmo assim, com tudo isso, ainda quem dá o veredito final é Deus. Mesmo assim, eu falo e repito, eu já tentei de novo com óvulos congelados de 34 anos. Depois que eu tive o Henrico, já tentei com óvulos congelados, com óvulos colhidos em cada ano. Já tentei com óvulo de doação e o sopro de Deus não foi. Então, eu estou fazendo a minha parte, mas eu deixo nas mãos dele. Então, Amém. É isso, é a gente acreditar na vontade dele, a gente seguir um sonho, seguir uma promessa, ok, mas tudo no tempo certo, tudo do jeito que ele vai ser, mas buscando alternativas, né? E acreditando que se ele não quer, não vai ser. E se ele quer naquele momento, ele vai fazer
com que aconteça, seja com um óvulo de 50 anos, seja com sem óvulos nenhum, sem trompas. Já vi casos de milagres da pessoa sem trompas Sim, ficar grávida natural, uma loucura. Não é loucura para os olhos humanos, mas é um é, milagre, né? exatamente, porque vem de Deus. Assim, existem muitos sacrifícios, renúncias para a gente realizar o nosso sonho. Porque Sim, alguém que recebe o da doação é uma renúncia muito grande dos seus próprios ovos. É um luto, não é fácil lidar. Como também homem, tá? Tem muito homem sim, também que não tem espermatozoide e tem que buscar um banco de sêmen. Então é sim. uma renúncia muito grande também por parte dos casais. A questão é o seguinte: qual é a A- renúncia que você vai ter que ter para realizar o seu sonho? É isso que Deus está buscando, essa conexão. Porque depois que as coisas acontecem, isso tudo vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai por mim. Vale a pena você deixar Deus falar no seu coração, deixar sua vontade de lado, renunciar ao seu próprio eu e entender a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Como eu falei, culto racional, mudando a mentalidade para saber, Deus quer me dar um filho? Talvez não seja da maneira como eu sempre sonhei, mas é da maneira como Ele quer. E isso é o mais Sim, importante, querido. Porque Ele sabe de todas as coisas. Seja por ovo doação, seja por adoção, seja por sêmen doado, seja por povo próprio, seja por fixação em vida, seja por namoro programado, seja por que for. Você tem que acreditar que essa herança pertence a cada casal. É o primeiro mandamento de Deus para o homem. O primeiro mandamento de Deus para o homem foi ali depois do Éden. No Éden, vocês vão multiplicar. E teve filhos ali na multiplicação do Éden. Tanto é que a condenação para a mulher era que ela ia ter as dores do parto. Não é verdade? uhum. E no Éden não tinha dor de parto. Você já imaginou como é que seria um parto no Éden? Olha, querida, que bênção. É o original Que de Deus. bênção, É né? o DNA de Deus, né? Presente aí, não é verdade? Esse é o objetivo. E família é um Sim, projeto de Deus. Família é um projeto de Deus. As pessoas tanto perguntam, mas fulano de tal não tá nem aí. Fuma. Infelizmente as pessoas falam, as cracudas têm filho, não sei o que tem filho, fulano de tal. Parece aquela questão de Ana e Penina, né? Mas, gente, calma. Esquece a outra, esquece as outras. Deus tem um plano para a sua vida e na sua vida vai acontecer. Tem que uhum. perseverar, tem que ter Amém, fé, tem que entender o chamado de amém. Deus. E doutor, você falou a respeito, né, da questão masculina, porque eu já tive uma live lá atrás também com um outro médico de fertilização, onde a gente abordou esse tema. E eu acho importante a gente repetir aqui, porque muitas vezes, né, é a mulher que vai atrás da causa, é a mulher que vai fazer vários exames. E muitas vezes o problema está no homem, né? Muitas vezes o problema da infertilidade está no homem, e às vezes o homem fala, não, mas comigo está tudo certo. Então é É, importante que, né, que o casal, que os dois façam esses exames prévios antes de um tratamento, né, doutor? quando a gente fala, né, Karina, é o casal infértil, não é a mulher infértil, não é o homem infértil, é o casal infértil. E o casal tem que se comprometer nessa questão. Uhum. Eu já vi aqui casais, Karina, e olha como é que Deus trabalha no nosso sofrimento. Todo sofrimento tem um sentido. Eu não sei se você conhece a minha história, mas eu tive uma. Deus levou uma filha minha com 34 semanas. Foi daí que começou o meu ministério a ser desempenhado ainda mais na vida das minhas Nossa. pacientes. Inclusive, eu tenho até uma websérie chamada Deus e Infertilidade, onde o Espírito Santo me incomodou para fazer. Está lá no YouTube. E aí você vê o meu testemunho, você vê tudo que eu abordo, essa questão toda, falando exatamente dessas dificuldades que cada casal tem. E como eu tenho visto testemunhos de pessoas que entenderam e compreenderam que era a vontade de Deus e foram usados, e eu fui usado ali tremendamente Uhum. na vida dessas mulheres, como você também tem sido usado. E aí, nessa dor, às vezes, quando o homem se liga de que o problema talvez seja nele, não na esposa, a máscara cai. E aí, talvez um casamento que estava abalado, ele começa a se fortalecer. Porque uma coisa é certa, as melhores e mais rígidas alianças que nós fazemos um com o outro não é na alegria, é no sofrimento. Por isso que Jesus morreu por nós. No sofrimento de Cristo é que Deus fez a maior aliança quando o seu sangue foi derramado por nós. Ele morreu por nós para nos aproximarmos dele. Hoje nós temos direito a essa graça por causa do sacrifício de Jesus. E Uhum. Deus, ele usa de certos sofrimentos que nós temos aqui na Terra, justamente para quê? Para nos aliançar mais a ele. C.S. Sim. Lewis,
que é aquele teólogo do Crônicas de Nárnia, né? Já viu esse filme já, Crônicas de Uhum. Nárnia? C.S. Lewis, ele diz uma frase que eu sempre repito aqui para os pacientes. Na alegria, Deus sussurra. No cotidiano, Deus fala. Mas na tristeza, Deus grita. Porque o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido. E Sim. Deus, às vezes, está permitindo você passar por isso porque Ele tem grandes coisas para falar na sua vida. Deus está Uhum. mais perto de você do que você imagina. Porque a palavra fala no Salmo 51 que um coração contrito Deus não desprezará. E aí você Sim. não está entendendo o sentido de por que você é infértil, porque eu fui escolhido para ser infértil, porque eu fui escolhida para ser infértil, porque eu e meu marido, quando casamos, nós nunca, um dia, pensamos em passar por isso, porque existe um propósito de Deus disso tudo. Esse seu Sim. sofrimento não é em vão. Deus tem um propósito na sua vida e Ele, de alguma maneira, vai usar essa dor para a glória dele. Com E eu sou certeza. prova disso. Com Você é prova certeza. disso também, né, Karina? Com Você é prova disso certeza. também. Com certeza. Doutora, e também outra questão aqui que perguntaram muito, da questão de quando é feito, né, a fertilização in vitro e, e acaba se gerando mais de um embrião, ou mais do que dois Uhum. embriões, e né, o casal, a mulher, ela implanta um embrião, ou ela implanta aqueles dois, e Uhum. sobram outros embriões. Como é visto esses embriões caso ela não vá utilizar mais, porque queira ou não queira, né, é uma vida ali Sim, que começou a ser gerada. E sim. algumas pessoas descartam, outras pessoas doam. Como a gente está respaldado pela palavra de Deus, como que o senhor entende a respeito desses embriões sobressalentes, né? Então, hoje a gente tem uma lei, né, Karina, que limita a 8 óvulos só para ser inseminado com o espermatozoide do marido. Então, isso já limita já a quantidade de embriões. É uma Uhum, lei que é muito controversa, né? Porque, assim, quando o casal é jovem, 8 embriões, 8 óvulos é ótimo. Mas quando o casal tem uma certa idade, ele precisa de mais óvulos para gerar embriões normais. Então, acaba que isso encarece um pouco mais o tratamento desse casal. sim. Então, essa lei hoje ela já limita a quantidade de embriões. Então, a gente não tem mais aquelas fertilizações in vitro que a gente fertilizava 15, 20 embriões com um casal de 32 anos e hoje cria-se um problema, né, de gravidade primeiro e tem 10 embriões ali e fazer o que com esses embriões que, como você falou mesmo, é uma vidinha ali em potencial crescendo que vai ser implantado e tudo mais. E o que eu aconselho para os casais cristãos é exatamente isso. Desde do começo, eu sempre aconselhei ele, claro que dependendo de cada caso. Antes eu tinha essa opção, hoje eu não tenho mais, né? Hoje a gente acaba aqui injetando os 8 meses, porque acaba que aumenta a chance e tudo mais. Mas quando o casal ele tem uma quantidade muito grande de excedentes de embriões, eu sempre aconselho a doar para outros casais. E por Uhum. incrível que pareça, Karina, existem muitos casais à procura de embriões. Só a semana passada engravidaram 2 casais aqui que foram de embriões doados. Então, existem pessoas muito desprendidas que querem embriões doados de outro casal para Uhum. realizar o seu sonho. Então, você achando que vai doar e que a gente não vai tratar como foi, que não sei o quê, uma série de coisas, quebra esse preconceito, porque nós compartilhamos esses embriões para outros casais e eles ali fazem alegria de outro casal. Ah, mas doutor Rodolfo, eu me sinto muito ruim de ver, teoricamente, o meu material genético por aí e tudo mais. Tem que ser desprendido, né, Karina? Para doar tem que ser bem Mas isso desprendido, né? a pessoa não fica É, sabendo de quem é isso, não fica. né? Mas às vezes o fato de, sei lá, ela não entende muito bem essa questão, ela não lida muito bem com isso e ela prefere não doar. Então, se você é daqueles que não quer doar de jeito nenhum os seus embriões, fertiliza menos óvulos, para você ter menos embriões e aí você não ter essa possibilidade de doar e acaba que você, teoricamente, transfere todos os embriões para realizar o seu sonho. Sim. Então, esse é Sim, o eu acho que conselho que eu dou. é importante a gente ressaltar isso, que tanto, né, os óvulos, o, Óvulos, a, espermatozoide o é gaveta, você pode espermatozoide, jogar fora, não tem problema então, nenhum. mas tudo, se você vai fazer a doação ou a recepção, você não tem essa troca de dados com o Sim, doador. sim. Então, a pessoa ou o casal que vai receber ou que vai doar, ela não tem os dados, não tem Nada. telefone, ela não tem Não. Nem contato, judicialmente nem pode, nem se judicialmente ter pode. nada, nada. A pessoa não fica sabendo, né, que
Tem gente que tem receio, mas no futuro eu vou querer ir atrás, saber quem é, Não, isso não né? existe. Isso não existe. E gameta é gameta, não é, Karina? Gameta é gameta. Gameta masculino, gameta feminino. O óvulo, eu não quero usar meus óvulos, simplesmente você descarta. Não tem problema nenhum. O Uhum. problema é quando gera o embrião. Essa é a grande Sim. questão. E E quando uma pergunta muito interessante, eu acho que, então não sei se você vai perguntar isso para mim, é sobre a questão da análise genética. isso, era Não isso sei se mesmo a que eu ia gente pode falar perguntar. sobre isso, né? Vamos, Porque sim. assim, você quando tem uma idade um pouco mais avançada, a gente aconselha a partir dos 48, até a partir dos 40 anos, 38 anos, a gente aconselha a fazer um teste genético nos embriões. Para quê? Para evitar com que a gente transfira embriões geneticamente alterados, podendo gerar um aborto ou falhas de implantação. Uhum. Então, quando a gente faz análise genética, a gente tira um pedacinho lá do embrião blastocisto, avalia e vê quais são os geneticamente normais e dos anormais. Para quê? Para a gente implantar os normais, para aumentar a chance de engravidar quando a paciente tem uma idade mais avançada e diminuir aquele tempo para engravidar. Você imagina eu transferindo um embrião que não é normal, é aneuploide, e aí você vem abortar, usar um monte de remédio, aí você vai começar a fazer o tratamento só daqui a 3, 4, 5 meses. Então, no momento que você já sabe o motivo de talvez você não ter engravidado, ou por falha de implantação, ou porque os embriões são alterados, ou porque você abortou, você encurta isso. E os embriões geneticamente alterados, gente, eles são incompatíveis com a vida. Eles não vão gerar uma vida ali. Eu já tive Então, porque eu alguns acho que casais que quiseram. cria uma dúvida que tem gente que acha que esses alterados é tipo, é uma criança que pode vir a ter uma síndrome de Down. Então você está evitando. Então, Meu Deus! nós estávamos falando sobre a questão, né, Ah, dos embriões, de verificar a genética dele, sim, né, e sobre as mutações, né, genéticas, sobre os embriões alterados, né? sim. O senhor falou que esses embriões alterados eles são descartados porque eles não iriam viver. Era uma Não gestação iriam. uma Exatamente. gestação que não iria para frente. Isso não significa que ele ia ter uma doença e a gente está recusando aquela doença. Não, Porque teve gente que falou não, que, não. olha, eu nasci, eu tenho código genético alterado, tem uma moça até que falou sobre isso, falou, se minha mãe tivesse feito essa pesquisa, ela não teria me aceitado. Mas eu Sim. nasci. Então, É. nesse caso, é recusar um embrião que poderia ter uma chance de viver ou não? Não, não. Na verdade, Karina, são embriões que são incompatíveis com a vida geneticamente, porque a estrutura do DNA é completamente alterada. Ele não tem uma só alteração, às vezes ele tem várias, ou então alterações conhecidas que dão abortos ou falhas de plantação. Essa é a Uhum, grande verdade. Então, entendi. esses embriões eles são descartados porque é do próprio organismo que Deus criou. Imagine, você imagina, Karina, se esse mecanismo não existisse no corpo humano da mulher. Você imagine se hoje a gente tivesse que decidir por, teoricamente, abortar embriões alterados das mulheres. Gente, isso é uma coisa terrível à humanidade. Terrível, terrível. Terrível. Ia ter muito mais pessoas com doenças e problemas do que a gente nunca imaginou. Ia ser. O mundo ia ser terrível. Só que, graças a Deus, Deus deu esse mecanismo, e a gente não está falando em nada em favor de aborto, pelo amor de Deus, mas o mecanismo natural O do próprio próprio corpo. organismo da mulher dizer, olha, esse embrião não é geneticamente normal, não vai gerar um ser humano. Aborta logo antes de que aconteça isso com 9 meses, 8 meses. O corpo humano ele é muito sábio. O Deus próprio criou a gente corpo como. aborta Exatamente. naturalmente. Lembrando, para a pessoa não O pegar próprio essa corpo. E frase. que bom que a gente não escolhe isso. O próprio corpo que aborta. Isso é bom. Isso é um mecanismo que Deus deu para o sistema reprodutor feminino e para rejeitar os embriões geneticamente alterados. Tanto é que isso aumenta, né, ao longo da idade. Existem outras doenças, né, Karina, que não tem problema genético, mas aborta, como trombofilia, uma questão de dosagem hormonal, uma série de coisas. Mas aí é outro fator. Aí é Uhum, uma outra coisa, porque a infertilidade também faz parte, né? A pesquisa da infertilidade também faz parte de aborto recorrente. E tem muitas uhum. mulheres jovens com uma série de problemas imunogenéticos,
hematológicos que abortam. E aí é uma doença que ela tem e que a gente trata e ela consegue aí seguir a gestação e não abortar. É completamente diferente de uma Uhum. análise pré-embrionária, não é? Antes da gente Uhum. implantar. Então é como se evitar um aborto. Essa é a Essa grande questão quando a análise, gente faz isso. eu gostaria de falar porque também algumas mulheres têm dúvidas. Essa análise pré-embrionária, ela, ela não machuca o embrião, né? É Pré-implantacional, que diz pré-implanta, pré-implantacional, isso. Antes de implantar. ela não machuca o embrião, Não, né? não, não. Pelo contrário, você tem um blastocisto hoje, que é um embrião em D5, você tem mais de 100 células. A gente pega ali 2, 3 células da volta dela, que é o trofectoderma, e a gente consegue hoje, com a curiosidade de 98, 99%, de que aquele embrião é normal ou não. E hoje a gente ainda tem a questão dos mosaicos, onde você tem talvez estruturas genéticas ali que são multiformes, entendeu? Nesse sentido. E você recebe essa notícia se o embrião é mosaico ou não, dependendo do grau, e você conversa com a paciente se ela vai querer ou não implantar aquele embrião mosaico normal ou não. Eu já tive gravidez de paciente mosaico que o neném nasceu ótimo, mas eu já Sim. tive também pacientes que abortaram. Uhum. Então, isso tudo é uma conversa que a gente tem com o casal com relação a isso. Então, tem que ser muito franco com relação a essa questão toda. Agora, entrar naquela paranoia de você fazendo o teste genético, você está desprezando, teoricamente, embriões que poderiam ser geneticamente normais. Hoje, os ensaios, os estudos clínicos, tá? Eles hoje nos protegem com relação a isso. Isso é uma discussão, querida, que está em todos os congressos. E aí Uhum. voltamos àquela individualidade com relação ao casal cristão que quer fazer isso. Você quer fazer essa análise genética? Você faz. Não é pecado você fazer. Ah, eu não quero fazer, eu não senti a direção de Deus. Então não faça. E, sabe, você tem que entender todas as consequências que pode acontecer, onde aumenta a chance de aborto, ter um neném com problema, uma série de coisas. Quando nós, Karina, daqui da medicina, né, a gente fala algumas coisas para as pacientes, nós não estamos querendo de forma alguma tirar a sua fé, menosprezar o seu tratamento, fazer com que você forçar uma feitiçação em vitro. Pelo contrário, nós aqui como médico, né, Karina, temos o papel de informar vocês. Uhum. Vocês têm que ter ciência da onde vocês estão andando e caminhando. Sim. Esse é o nosso papel. A escolha do tratamento, nós da medicina e vocês é que vão avaliar. Ah, Sim. você quer... as suas chances são essas, essas, essas. Dá para fazer isso, 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 isso. O que você quer fazer? É assim que eu abordo o casal aqui, Karina. Eu não faço nada. Eu não Sim. faço nada, até porque tem muito preconceito com relação à feitiçação in vitro. Ah, porque eu não precisava fazer, o médico me forçou a fazer. Ah, Gente, se a gente entrar nessa questão, vai ficar uma coisa muito complicada, né, Karina? Eu acho uhum. que isso é uma questão de cada um, de você Uhum. confiar no profissional que você está sendo abordada e seguir a direção de Deus. Sim. Acabou, Sim. e se dizer inocente diante disso. Não é Sim. verdade? Eu vou na caixinha de perguntas aqui, doutor, que tem muita pergunta. Como fazer análise genética? Como saber se a análise genética não fere a soberania de Deus? É, Isso a gente já isso respondeu, né? a gente entende aqui. Até É, porque, Karina, eu tenho inúmeros nenéns geneticamente alterados, analisados, que estão aí, nasceram, ó, gente. é, Então, sem dizer que isso é uma coisa que não é de Deus ou não, porque foi ó, manipulado geneticamente, aí é ela, aquele princípio do autor da vida. Não é é, verdade? É o princípio do autor da vida. tem uma Entendeu? pergunta aqui interessante que ela fala, olha, eu tenho 47 anos, dizem que eu não vou gerar, que é só que eu não, que dizem que não vou gerar, mas só a fé basta. Só eu tenho que esperar só através da fé que aconteça um É, milagre. É aquilo que a é gente uma, estava então, falando. uma mulher com 47 anos é uma mulher que, infelizmente, está muito mais próximo de uma menopausa, onde os ovos acabaram e a qualidade é muito ruim, do que uma mulher em idade fértil, que é até os 30, que bem mais nova. Uhum, Então, assim, essa mulher, ela precisa de uma ajuda, de um especialista, e é uma forte candidata a uma uhum. ovodoação. Se você perguntar, doutor Rodolfo, qual é a mulher mais velha que já engravidou na sua clínica? Ela tinha 52, 53 anos que ela teve o seu neném, engravidou com 52. E detalhe, Karina, ela estava no segundo, tá? Porque o primeiro foi com 50 anos. Olha, e aí Foi ovo foi doação. com ovo doação os Foi ovo dois. doação. Foi ovo doação os dois. Porque quando a gente
pega esses casos de 50 anos acima, né? Até hoje, temos aí o caso da Viviane Araújo, né? Que falou que fez ovodoação, que foi bem legal ela abrir essa questão toda e desmistificar um pouco isso, né? Porque, infelizmente, é uma coisa que ninguém conta, né, Karina? Ninguém vai contar que fez ovodoação e nem precisa contar. As pessoas não vão te abordar na rua, ver você lá com um carrinho de neném e falar assim, uau, você tem quantos anos? Ah, não, eu tenho 48. Poxa, é ovodoação que você fez? Ninguém vai fazer isso, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa que a gente tem um preconceito antes, que na hora que o neném nasce, não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. São coisas que a gente cria na nossa mente que no dia a dia, no cotidiano, isso não faz diferença nenhuma, e nem para criança também. Eu faço uma pergunta que ninguém soube me responder, que é o seguinte: você tem certeza que você é filho da sua mãe? Todo mundo fica assim, mas como assim? Como que eu sou filho da minha mãe? Como que eu tenho certeza? Lógico que eu tenho, eu nasci dela, fui criado por ela, eu sei. Mas a única certeza que você tem, se você é filho da sua mãe ou não, é o teste genético que você fez. Ninguém nunca fez teste genético na mãe. Pois é. Não, ninguém nunca fez. Porque mãe é aquela que é usada por Deus, é uma mulher que nos cria, nos abençoa, é uma série de coisas. Se eu fui trocado na maternidade ou não, Karina, eu não sei. Não me interessa. Minha mãe me criou e acabou. Essa é a grande verdade. A criança não vai se questionar sobre isso. Sabe? É pegar exemplos de hoje, mulheres que fizeram a ovodação há 10 anos atrás, e você percebe que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E graças a Deus essa campanha hoje está acontecendo um pouco maior na internet, né? Sim. Desmistificando isso. Mas claro, Karina, existe um milagre. Claro. Exatamente. Eu tenho uma amiga de Brasília que tem um blog que grávida aos 45 anos, que ela engravidou aos 45 anos depois de fixação in vitro no passado. Gente, é algo que é de Deus. Sim. Isso ninguém explica. Mas a gente não pode fazer a exceção à regra. Sim. E a gente tem essa mania, né, Karina, de fazer a exceção à regra. Não é para ser assim. Sim. Não é verdade? Sim. É muito ambíguo essa questão de eu ter a fé e acreditar no milagre e até onde agir. E é por isso, Karina, que aí voltando ao início da nossa live, o essencial que você falou é ter intimidade com Deus. Sim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sim. Se você não tem intimidade com Deus, se você não busca Deus diariamente, se você não lê a palavra, gente, como é que você vai ser indicada por Ele? Como é que você vai ser direcionada por Ele? O que falta muito hoje nas pessoas é o conhecimento de quem é Deus, da sua palavra, da sua intimidade. E aí as pessoas ficam meio que querendo pegar bengalas espirituais. E não é, gente. Essa é a sua experiência. É você buscando a Deus no seu íntimo e Ele em secreto falando com você. Faz um jejum, faz uma oração. Buscar-me e me acharei de todo o vosso coração. Diz o Senhor, essa é a palavra, né, Karina? Ele tem essa promessa para nós. E quando a gente com o coração contente, Ele não vai desprezar. Ele vai te direcionar. Eu aqui, Karina, eu conto inúmeros testemunhos. Falo assim, como é que você me achou? Doutor, eu estava orando, eu estava em uma campanha, eu estava em jejum, de repente eu abri o Instagram, estava lá você. Sim. Ou então uma fulano de tal falou de você. Aí eu pedi uma prova, aí outra pessoa falou de você. Então, a gente vê isso. Quem me manda paciente é o Senhor. Sim. É Deus que conecta essas coisas. Essa amor a Ele é todas as coisas, Karina. Essa conexão com Deus, ela é essencial. É essencial para tudo. É para a gente, antes de ter filho, é sem filho, é depois para criar o filho, é para a gente, para o nosso dia a dia, é para tudo. Né? E nessas decisões ainda mais importantes, né? Mais importantes mesmo para a nossa vida, é importante a gente seguir, fazer o jejum, como você falou. Eu acho que quando a gente faz o jejum, tem muita gente ainda que não tem esse entendimento, né? Como o jejum, né, direcionado por Deus. Não esse jejum que é para emagrecer, gente. É o jejum com propósito. O jejum com propósito de se conectar com Deus, de ouvir a voz de Deus, de pedir uma resposta, um direcionamento, um avivamento da tua fé. Isso. Importante para você ter mais força espiritual em momentos de batalha espiritual, de guerra espiritual, em momentos decisivos. Eu tenho vários testemunhos, mas que aqui o assunto não é esse, de como Deus me revela coisas e me dá direções e me coloca em posicionamentos e abre os caminhos quando eu estou assim em jejum. Porque quando a gente está em jejum, a gente está prostrado, pedindo a Deus, Deus me fortalece. Tá sensível.
você fica Sensível à mais voz dele. sensível, fica É, mais é isso sensível, aí. né? Então, é poderoso. O jejum com propósito de se firmar, de conectar-se com Deus, com a palavra dele, é muito poderoso. Emagrece também, mas Amém. não é por isso que a gente vai buscar. É, Não é, exatamente, né, doutor? exatamente, Eu vou lá exatamente, nas perguntas aqui, exatamente. que tem uma pessoa falando, eu acho que é um rapaz, que ele fez vasectomia e daí ele só pode fazer através então de fertilização in vitro, isso que ele está perguntando, né? Então, Como que dependendo do funciona? tempo, dependendo do tempo que ele fez a vasectomia, o ideal é justamente ir direto lá na fábrica dele e aspirar os espermatozoides. E como a quantidade de espermatozoide é pouca, aí só pela fertilização in vitro. Sim. Mas se for menor que 5 anos, 3 anos a vasectomia, você pode tentar reverter essa vasectomia e avaliar os espermogramas a seguir. Mas o Uhum. problema é que quanto maior o tempo de vasectomia, piores são os resultados da reversão de vasectomia. Então, você tem que procurar um urologista, não é verdade? E avaliar essa questão. Mas é possível você ser pai, sim, independente da técnica. É possível, sim. Nós temos N casos aqui, inclusive de pacientes que não fizeram vasectomia, mas que por algum problema nasceram com azospermia, ou seja, onde você não entrega o espermatozoide. É claro que quando o problema é genético é mais difícil, mas quando é uma Uhum. questão de obstrução ali dos canais ali do testículo e tudo mais, você tem como ir Uhum. direto na fábrica, aspirar ali de dentro, fazer o embrião, implantar. Eu tenho um testemunho brilhante de um casal até de pastores e que estavam tentando engravidar há mais de 15 anos e nós conseguimos um embriãozinho de 8 espermatozoides, só que a gente encontrou no testículo dele e graças a Deus veio um embrião e esse embrião conseguiu implantar e já nasceu. É Ah um lá. exemplo ali de fé e entre outros, Karina, Sim. a medicina reprodutiva, quando a gente entra, é que vocês não conhecem. Mas quando você entra no meio, você tem temor e fé ao Senhor, você vai entender que tudo tem a mão de Deus e nós dependemos dele para tudo. Sim. Hoje à tarde, eu fiz 5 transferências de embriões. Toda vez que eu transfiro em primeiro que a paciente já chega lá, eu já coloco um hino de louvor, a pessoa já escuta um ambiente de milagre, já chega ali, já senta, a gente faz ali, eu apresento o embrião a Deus. Quando transfere, nós fazemos uma oração. Ai, que E eu benção, oro, doutor. Karina. E sempre quando eu oro, Karina, sabe o que eu falo? Eu falo assim, Senhor Jesus, Tu és o dono de todo conhecimento. Nós estamos aqui graças à Tua graça. Obrigado por nos dar a oportunidade de estarmos aqui. Contudo, nós dependemos de Ti para tudo. A medicina tem a sua limitação, mas o Teu poder não. Tu és o Deus do impossível. Eu te peço, faz o milagre na vida dessa paciente. E eu oro, Senhor, cura ela de toda infertilidade. Abre a madre sobre a vida dela, que esse embriãozinho possa me dar na parede de ensometro e gerar essa criança linda para a tua glória. E eu ali, Karina, antes da criança nascer, eu já estou consagrando ela ao Senhor. Amém. E eu tenho Amém. inúmeros testemunhos de crianças que nasceram e a mãe fala assim, doutor Rodolfo, tu orou muito para essa criança, que essa criança só quer saber de Deus, só quer saber de igreja. Os Que pais não beleza, vão, hein? Já vai. mas a criança vai. É. Então, assim, é o poder da oração, Karina. É o Doutor, poder você, que você nós, atende cristãos, temos só que aí, não? usar. Você atende só aí no Rio? Não, eu também estou ampliando para São Paulo Porque também. agora Porque vai ter vamos... gente do mundo inteiro te ligando, querendo que você vai fazer transferência, fazer tratamento. Se Eu, prepara. inclusive, botei agora, né? Eu botei, né? Porque as minhas pacientes ficam mandando beta positivo com o leão da tribo de Judá, né? Aí Ah, agora eu tô colocando os brilhinhos com o leão da tribo de Judá. Falei, vai pela fé. E hoje, por acaso, o beta delas vai ser véspera Dia das Mães. que E eu falei, não, beleza. Deus tem que engravidar todo mundo hoje, pela fé. Claro, gente, que eu não sou o rei da cocada preta, eu não sou melhor do que ninguém dos meus colegas. Existem N colegas capacitados para isso, eu não sou nada. Sim. A única coisa que eu faço, Karine, é no meu trabalho em tudo refletir a glória de Deus. Esse é o objetivo do meu trabalho. Porque se É, não for isso, de nada vale. De nada vale, exatamente. Karine. De nada vale. Exatamente. Se o meu sucesso refletir o meu sucesso, eu não quero. O meu sucesso é para a glória de Deus. Você sabe É que eu para vi por até. ele, dele e para ele são todas as coisas, não é isso que Romano fala? Fala. E eu vi assim, há tempos atrás, um médico de reprodução também que postou alguma coisa assim.
eu faço filhos, eu faço milagres. É, E na hora eu é, olhei aquilo, eu falei, a pessoa não entendeu nada. A gente faz a é, nossa parte, mas quem faz mesmo, não exatamente, é? E é isso que o senhor falou, você está lá exatamente. fazendo o seu trabalho, mas você está honrando a Deus, né? Você está lá Isso, deixando nas mãos dele, dando glória a ele pela vida, pelas tuas mãos, pelo seu trabalho, por tudo, né? É ter essa exatamente. consciência disso é essencial, né? E é bom que a gente que tem fé, que a gente que é cristão, que a gente se rodeie de pessoas assim, de profissionais, de É, médicos. Eu falo, minhas funcionárias aqui, eu dou glória a Deus todo dia, que elas são cristãs, são evangélicas, a gente ouve é, louvor aqui em casa. Então, sabe, é muito bom a gente poder contar com profissionais que têm o mesmo alinhamento, né, de fé que a gente tem, que é, preza pelos mesmos valores, né? A gente se sente é. seguro, a gente se sente O, seguro para o falar, papo é muito diferente, o papo. Quando a é, gente fala de profecia, de igreja, de Bíblia, é engraçado. é muito Aí, bom. aí no meio da conversa, não, porque pastor não quer dizer você é o doutor. Eu falei, não, pode É, oh, falar pastor, do que não, você doutor. quer. É. E hoje um paciente muito cristão fez um ato profético. Ele deu um anel de diamante para a mulher, depois da transferência, entendendo o seguinte: eu creio que a mulher vai engravidar, porque Deus me incomodou para dela hoje, porque esse presente está comprado acho que uns 2, 3 anos. E ele fala: eu vou dar no dia que engravidar, mas hoje Deus me incomodou para dar no dia da transferência, porque eu creio nesse ato profético que ela vai engravidar. Eu falei, amém, é isso aí. Agora você Amém. imagine um médico que não conhece a palavra fica olhando assim, que maluco esse cara. Tá falando. Mas a gente tem um discernimento, né? A gente sabe. E é engraçado que ele deu um solitário para ela. E aí, Karina, eu sempre falo, né, que um neném, quando ele tem 6 semanas, mais ou Perdão. menos, 6 semanas, ele é como se fosse um solitário. Eu falo assim, um anelzinho de É. diamante que Deus te deu. Porque fica a vesícula vitelina e o nenenzinho aqui. Aí eu falo que o solitário, eu falo, você tá fazendo um ato profético de que esse solitário na mão da sua esposa vai um dia refletir no ventre dela pela fé. Amém, E foi né? muito legal isso. Foi muito Doutor, legal isso. doutor, tem uma pessoa, uma das aqui falando, né? Ah, eu não moro no Rio, eu moro no Distrito Federal, outra mora em outra localidade, Ah, a gente Campo. faz consulta online, não tem Isso que eu ia te problema. perguntar, que ela fala, como é possível Monitora de pelo menos lá, a primeira consulta ser online? Vocês pode, têm, não tem pode, problema né? nenhum. Pode, não Então, tem problema nenhum. e E o se não contato. conseguir comigo, tem outros médicos aqui da minha equipe que são muito bem capacitados que atendem também. É, é a questão São que todos deixa Deus nos da usar. clínica Paracer, né, doutor? Sim, é da minha clínica, da Paraceira, exatamente. Minha esposa trabalha comigo, eu ultrassonografista, ela que cuida de todas essas coisas. Então, assim, é uma maravilha aqui. É uma família, como disse meu pai, é uma família servindo a sua família. Essa é a grande verdade. Doutor, aqui também estão perguntando a partir de que idade deve-se procurar, né, as questões da infertilidade. Uma mulher É, que, na, sei ver- lá, ou é depois de várias tentativas, ou depois de um tempo que ela tentando natural e não consegue. na verdade, a gente presume o seguinte, que uma mulher até 35 anos, se está tentando engravidar 1 ano sem utilizar nenhum método contraceptivo, ela já tem que procurar um especialista depois de 1 ano. Mais do que 35 anos, ela tem que esperar somente 6 meses para procurar o especialista. Então, assim, se você está tentando engravidar mais de 1 ano, já tem que procurar um especialista. Ah, mas eu tenho 6 meses, só que eu tenho 40 anos. Já tem que procurar um especialista. Uhum. E o grande conselho que eu dou para vocês é: não demore para engravidar. Por favor, não demore para engravidar. Claro que às vezes a gente não escolhe, né, Karina? Às vezes o varão não vem, né? No tempo ali demora um pouco. Mas você falou mesmo dessa possibilidade de congelamento de óvulo, de uma série de Uhum. coisas. Hoje a gente está aí para ajudar vocês, para Uhum. formar famílias, né? E família é o projeto de Deus, congelar os ovos ou não, como aconteceu com você. Hoje em dia a Uhum. técnica de congelamento de ovos está muito melhor, mais apurada, está mais barato. E hoje eu tenho congelado ovos de inúmeras mulheres cristãs que ainda não encontraram o seu marido ainda, né? E não é Uhum. que porque não encontrou que vai se casar com o primeiro. Casamento é uma coisa muito séria, não é Sim, verdade? Casamento é uma sim, coisa muito séria. Então você pode preservar a sua fertilidade e depois utilizá-lo, porque não tem prazo de validade. sim. Óvulo congelado não tem prazo de validade. Você pode usar quando você quiser.
com Sim. 45, com 44, com 50, o que for, não tem prazo de validade quando você congela o óvulo. E hoje é uma alternativa que a medicina dá, né? Para você preservar a sua fertilidade, quando a pessoa também tem endometriose, precisa fazer uma cirurgia nesse caso, e às vezes você tem uma lesão ali dos ovários, uma diminuição da reserva de óvulo. Então, Sim. assim, hoje gente, não tem desculpa, tá? Para ajudar a engravidar. Contudo, temos que sempre estar na dependência do nosso bom e poderoso Deus. Sim. Essa é a diferença do cristão. Ele conta com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo, e você tem que Sim. usar isso. Você tem Sim. que usar. Você é médico, é muito fácil. Não. A Karina usa nas mídias sociais, você como engenheiro, como advogado, como administrador, você cristão, que tem uma profissão relevante e foi chamado para a glória de Deus, exerça o poder de Deus onde é que você esteja. Uhum. Use Deus ao seu favor, porque Ele quer te abençoar de uma maneira incrível, que você não tem nem noção das portas que Deus pode abrir na sua vida. Quando que eu um dia Sim. imaginaria estar fazendo uma live com você, né, Karina? Olha aí. Pois é, Ou você comigo, viu? né? Mas você é mais importante do que eu. Imagina, que isso. Cada um no seu, né, No com seu seus, chamado, no né? seu Cada um no seu chamado, com o chamado. seu trabalho. É, Somos todos cada um no seu importantes, né, chamado. para Deus. Somos. Tem uma pessoa perguntando aqui, se só o que influencia a qualidade dos ovos, se é somente a idade, ou se o estilo de vida da mulher, ou se existe alguma outra causa genética, familiar. Então, teoricamente, a qualidade dos ovos é o que mais influencia a idade. Mas, claro, que se você tem uma vida saudável, se você se alimenta bem, se você não está obeso, se você faz exercícios físicos, claro que isso vai melhorar a qualidade da ovulação. A sua Uhum, ovulação vai melhorar muito por causa disso. Agora, a qualidade em sua essência é a idade. uhum, Essa é a grande questão, essa é a grande chave. Para o homem não faz muita diferença, porque o homem tem uma fábrica. A cada 2, 3 meses, o homem está fazendo a espermatogênese. E aí, o homem que hoje está obeso, sedentário, usando uma série de substâncias ilícitas e tudo mais, tomando indicação que não pode, se ele muda completamente daqui a 3 meses, nós já vamos ver um resultado na fábrica dele melhorar ali. Agora, a uhum, mulher, ela vai melhorar talvez ali a qualidade da sua ovulação. Então, uma mulher com baixa reserva e uma uhum, idade avançada, que talvez você preparando ali o ciclo, ela possa ter um pouquinho mais de folículo no ciclo seguinte, a gente consiga capturar mais óvulo, ou ovular melhor quem tem ovário policístico, principalmente. Essa é a grande dica que eu dou para você que tem ovário policístico, que está associado a uma síndrome metabólica que piora, teoricamente, essa questão de emagrecer, é difícil, tem resistência insulínica, não ovula direito, fica sem menstruar. Então, quando você faz uma dieta, um exercício físico, quando você é bem direcionada por um profissional de educação física, um profissional de nutrição, com um psicólogo também, né? Porque às vezes a mente, né, não deixa, às vezes, de resistir àquelas uhum, tentações, e guiado sim, por um profissional de reprodução humana, gente, você consegue engravidar. As pessoas têm esse uhum, mito de quem tem ovário policístico não consegue engravidar. Pelo contrário, eu posso lhe dar N pacientes que engravidaram de ovário policístico nessa questão. Inclusive, eu tenho até um curso aí que a gente lançou no ano passado, eu e o doutor Ivan, lá de engravidar naturalmente. A gente dá todas as dicas para as pacientes, uma série de que coisas. ótimo. A gente vai trabalhando nisso, Karina, entendeu? Sim, Não é só FIV também que é o negócio. As pessoas sim, acham assim, sim, eu vou do doutor Rodolfo que eu vou fazer FIV. Não, gente, aqui é um direcionamento para o seu tratamento. E sim. eu, como servo de Deus, e quero dormir, né? Sem o Espírito Santo ficar Tranquilo, falando, claro. olha o que você fez. Eu Sim, não, eu direciono para aquilo que é o melhor tratamento para você, teoricamente, no meu alcance, certo, e para que você não se precipite em algum tratamento. FIV não é um claro, negócio, não entre nessa questão toda. O médico vai ser claro. usado por Deus para direcionar para o seu melhor tratamento. Essa é a É, grande verdade. e o médico temente a Deus, ele sabe das consequências dos próprios atos, então ele Exatamente, jamais olha vai lá, querer agir de o má negócio fé, é lá. não é? Exatamente. Meu compromisso é lá, ó. É lá, O meu né, patrão maior é doutor? lá, ó, tá? É. Ele que é o meu patrão maior. Doutor, surgiu uma pergunta aqui que não tinha aparecido ainda a respeito de barriga de aluguel. Nesse caso, em que vai ter, Então, né, a epigenética é, ali de outra mulher ali
Na Mas criança. quando a barriga de aluguel... Primeiro que no Brasil não existe barriga de aluguel. É útero de Sim. substituição. Porque você não pode alugar uma barriga, pagar e tudo mais. Uhum. Então, hoje a lei permite com que parentes de primeiro grau possam gerar sem uma intervenção jurídica da lei para você gerar. Então, por exemplo, se você tem uma irmã, mãe, prima, tia, ou Uhum. primo de primeiro grau, pode gerar para você. Uhum. Quando a gente faz uma autossubstituição, geralmente usa-se o óvulo da pessoa e o marido e o espermatozoide, então o embriãozinho geneticamente pertence a ela, na verdade, que é implantado no útero por algum motivo de uma esterectomia, por alguma doença ou por uma incapacidade nesse sentido. Então, Uhum. assim, quando a gente fala de barriga de aluguel, de útero de substituição, né? Tá vendo como esse Uhum. nome pega? Útero de substituição, geralmente quem está gerando fica muito próximo daquela pessoa, né, que está ali. Então, existe ali Uhum. uma interação o tempo todo daquela mãe biológica Uhum. com a mãe que está gerando. Claro que Uhum. existe a questão epigenética também nesse sentido, mas a mãe biológica vai tomar conta dessa mãe que tá dessa barriga, dessa mulher que está cedendo do útero para ela, para Uhum. que aconteça uma geração saudável e no momento que a criança nasce, as coisas são Uhum. separadas e aí uma Uhum. coisa não tem nada a ver com a outra. Claro que aqui no Brasil não pode ter nenhum meio comercial. Essa é a Uhum. grande verdade, né? Mas eu já Sim. tive pacientes que conseguiram juridicamente, porque não tinham nenhum parente para gestar, para gerar, e conseguiram na justiça, É. com o CRM, com o CFM, Sim. conseguiram. Inclusive, tem um grande problema na Ucrânia, né, com essa guerra, né, Karina? Porque se Porque fazia lá na muito lá, né? Ucrânia fazia muito lá, nossa, muito nenenzinho, muita Sim. gente, muitos casais. A guerra é terrível, né? Tem Guerra é terrível. muitos óvulos vindos de lá também, né? O óvulo também, os bancos de óvulos da Banco de Ucrânia também. óvulos. Sim. Era um país muito aberto a essa questão da reprodução humana e ajudava muitos casais do mundo inteiro, né? E hoje, Uhum. infelizmente, isso não está acontecendo mais, né? Tá parado. E aqui, olha, tem uma É, pessoa perguntando, uma pergunta curiosa aqui. Minha irmã perdeu 2 bebês e algumas pessoas dizem que foi livramento, porque o marido se apresentou depois violento. Vocês nossa. acreditam nisso? Eu acredito que sim, Ai. né? Eu acredito que sim. Eu É, acredito que às vezes Deus livra, às vezes livra ele dela, ela dele. Deus vai direcionando as coisas. Deus sabe, talvez ali naquela união não fosse o melhor ambiente para vir um filho, um bebê. Às vezes teria que tratar é, primeiro aquele casal para depois chegar num ambiente mais saudável. Deus tem todos os seus mistérios, né? Se é livramento ou se não é, é, é que não era a vontade de Deus para aquele momento. Se a gente, se fosse a vontade de é, Deus, ele faria acontecer, faria o que era violento parar de ser violento, faria, né? Eu acho que Deus tem os seus exatamente. caminhos, né? Tem que confiar nele. Essa é a É, grande questão. Mas é. perder uma criança é terrível. É uma coisa que depende quando, né? Assim, independente de aborto, de quando que perder um filho é algo bem complicado, bem Eu terrível entendo mesmo. aqui que ela fala que perdeu, acho que perdeu na barriga, né? É. Olha aqui, fiz FIV e a minha bebê tem diagnóstico de síndrome de George, é isso? Jorge. De Isso. George, crendo no milagre de Deus. O que é essa síndrome, doutor? Como é, o senhor sabe? Olha, eu não estou me lembrando Eu agora que nunca ouvi tipo falar, não sei dessa se ela síndrome escreveu já. alguma Não coisa sei se é aqui. Jogre, eu acho que é síndrome de Jogre, não sei. É, Eu não lembro muito bem com essa não síndrome, conheço essa também, não não. estou com conhecimento aqui, mas É. existem, por exemplo, doenças que quando a gente faz análise genética, Karina, nós temos Uhum, dois tipos de análise. A primeira análise é a análise que avalia o cromossoma em si, uhum, que é o bruto em si. Então, você avalia ali os 46 pares, né? 44, 22 pares, 22 pares, mais o par sexual, que é o XX na mulher e o XY no homem. E aí você avalia como um todo ali para ver se você tem monossomia, que é a ausência de um códon, né, de uma parte desse par, ou trissomia, que é uma parte extra ali, né? Que aí você faz uhum, a tríade ali, que dá problemas ali no neném, gerando abortamento, uma série de coisas. Mas uhum, existem doenças monossômicas que são ali, monogênicas, que são ali dentro desses genes. Então, assim, a criança, ela tem uma estrutura de DNA normal.
Só Uhum. que ela tem uma doença em si que tem que achar naquele gene. Então, por exemplo, a anemia falciforme é uma doença que o gene é normal, mas você tem como selecionar embriões compatíveis com talvez aquela criança que nasceu daquele casal para ser doador de medula óssea daquela criança. Eu já tive casais assim, nesse sentido. Ou então outras síndromes raríssimas que dá, às vezes, por consanguinidade, como fibrose cística, né, ela e outras síndromes que talvez não são muito comuns, mas a gente fazendo uma análise genética do casal, da família e tudo mais, a gente consegue encontrar aquela ali e ali dentro do gene retirar aquela, não retirar, né, mas identificar aquela Uhum. síndrome e aí não transferir os embriões afetados com aquela síndrome. A gente pode Uhum. fazer isso, que é um alívio, né, para muitos casais nesse sentido que uma síndrome dessa, essa paciente ela deve estar bem abalada com isso Uhum. e com certeza ela tá com medo. Eu tô com um casal Sim. que perdeu 2 filhos por ictiose, uma doença terrível que o neném nasceu e morreu. E hoje ela Uhum. está fazendo a fertilização in vitro para quê? Para selecionar geneticamente os embriões sem essa doença, para não acontecer isso. Sim. Então essas técnicas, né, Karine, elas são a favor da vida. São a Sim. favor de diminuir o sofrimento do casal e da criança também. Então, uma Sim. série de coisas que a gente faz hoje, de que é uma coisa que cada um vai ter a opinião sobre isso, mas que existe uma possibilidade disso. De Sim. salvar essa questão, talvez o irmão ser, ser gerado para salvar o outro irmão, isso acontece. Mas esse irmão vai ser só para isso. Tem uma série de coisas, uma série de polêmicas com relação a isso, entendeu? É uma coisa Uhum. muito individual, é um questionamento Sim. assim, é um debate imenso, mas o importante é que existe como a gente fazer isso, existe como Sim. a gente analisar geneticamente, existe como diminuir o sofrimento do casal e até de uma criança também sobre isso, Sim, sim. entendeu? Antes de nós fazermos uma oração aqui por todas, né, as mamães, os papais, enfim, todos que querem filhos e estão orando por isso, antes da gente orar com eles, eu queria que o senhor desse uma mensagem respondendo essa pergunta, né? Até quando essa mulher, esse casal, enfim, essa família deve continuar tentando, né? Porque a gente finalizar com esse tema, com essa reflexão e fazemos a nossa oração. Eu vou citar a música da Ludmila Ferber, uma grande mulher de Deus, que infelizmente faleceu de câncer esse ano, e que eu coloco em muitas das minhas transferências, que é o seguinte: não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Sim. Se esse sonho o Senhor colocou na sua mente, no seu coração, não tenta matar na sua mente. Não mate na sua mente aquilo que Deus colocou no seu coração. Então, se você recebeu uma promessa de Deus, se você tem aí uma fé e você acredita que este sonho é para você, vá até as últimas consequências. Sonhos não são fáceis de conquistar. Se Deus está te fazendo passar por essa prova, entenda, existe um motivo, existe um propósito para esse sofrimento, que talvez você não vai entender hoje, mas no Uhum. futuro você vai entender. Então Sim. não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer sobre a sua vida. Deus Amém. tem uma boa obra perfeita e agradável para a sua vida. Eu, quando perdi minha filha, eu achei que jamais iria me reerguer. Acabou o ministério da igreja, acabou a congregação, acabou a motivação de trabalhar. Eu não conseguia atender minhas pacientes direito, porque era um sofrimento. Era uma coisa, Karina, que eu atendia que pacientes que tinham, que sofreram o que eu sofri, falavam assim: Deus me livre disso acontecer comigo. E aconteceu. Deus Nossa. não me poupou. Deus não me poupou. E no meio do meu sofrimento, Deus me fez entender o chamado. E é o que eu estava falando hoje para mim, ontem para uma paciente minha que passou pela mesma causa. Hoje eu estou falando para você de igual para igual. Eu entendo o seu sofrimento. Eu sei o que você está passando, porque eu passei nisso. E a primeira coisa que Deus me falou foi: Rodolfo, eu tomei a sua filha para que você entenda a dor das suas pacientes, Nossa. para que você seja a minha voz com autoridade profética na vida delas. E para que você seja usado por mim, dizendo: eu estou com você, o seu sofrimento tem sentido, eu não sou um Deus carrasco,
Eu não sou o Deus do mal. Eu sou um Deus cuja essência é o amor. Esse é o Deus que eu acredito. Esse é o Deus que tomou a minha filha e depois me deu a Laura como louro de vitória, como cura da minha vida. E vai acontecer com você também. Amém. Nenhum Amém. sofrimento é sem sentido. Deus sabe de todas Amém. as coisas. Eu creio. Eu confio. Eu confio. Amém. Vamos orar, doutor? Vamos orar Vamos orar. juntos? Vamos orar. Senhor Jesus, eu coloco nas tuas mãos, Deus, a vida, Deus, de cada tentante, de cada paciente, cada casal, a vida da Karina, de outras tantas mulheres que estão tentando engravidar entre o Brasil e o mundo afora. Nós entendemos, ó Deus, que Tu és o Deus de promessa. Tu és o Deus da vida, Tu és o Deus da vitória. Um Deus que às vezes não poupa a gente de sofrer, mas contudo, em meio a esse sofrimento, nós entendemos a Tua boa, perfeita e agradável vontade. E é por isso, Deus, nessa autoridade que Tu me deste, Deus, como médico, como pastor, Senhor, eu digo, Deus, vem curar essas vidas. Vem trazer cura, Deus, a toda a infertilidade dessas mulheres, Senhor. Amém. Que possam ser desatados nos úteros delas, Senhor. Essa fertilidade, Senhor. E que ela de estéril seja mãe de filhos. Nós, no Teu nome, Deus, eu repreendo toda doença, Senhor. Todo problema, Deus, vem de endometriose, de baixa reserva, de não implantação, de abortamento, de trombofilia, seja qualquer for a doença, Senhor. No Teu nome, Deus, agora eu declaro a Tua cura, Senhor. A Tua direção sobre cada uma delas, Senhor. Usa os médicos, usa os pastores, usa os amigos, usa o marido, usa a Tua palavra, usa quem for na vida delas, mas direciona ela nesse caminho, para que elas não desistam dos Teus sonhos, da Tua promessa, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. E a todos vocês que acompanharam a nossa live e que têm esse sonho de ser mãe, a todos os homens que estão aqui também, que têm o sonho de ter um filho nos braços, que vocês recebam essa palavra, que vocês recebam essa vontade de Deus realmente e que lembrem de colocá-lo em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar, coloque Deus em suas decisões, mantenha-se conectado com o Pai Criador diariamente para compreender o direcionamento dele, seja para um tratamento, seja para um médico, que ele está te direcionando, ele está te colocando o tempo certo. Então tenha calma, acalme o seu coração, mas não deixe de estar ativo, avivado em oração, estar lá conectado, estar sensível à voz do Senhor. E faça a sua parte, corra atrás, vá atrás dos médicos, o doutor o Rodolfo está aqui, né, falando do trabalho dele, está aqui falando do chamado dele. É um médico que já está há anos, né, que tem um ministério, né, não só como médico, mas um ministério com Jesus, que vai poder te apoiar, que vai poder te orientar, não só na questão médica, mas espiritualmente também, e unindo a essas questões. Então, busquem profissionais que entendam também o chamado de Deus, que vão colocar Deus em primeiro lugar. Isso é muito importante. Você vai se sentir mais confortável, você vai se sentir mais direcionado realmente, não vai estar perdido, não vai estar com medo de cometer o pecado. Então, a gente falou sobre tantas questões aqui. Se você não assistiu desde o começo, a nossa live está salva no canal do YouTube, o canal Karina Bach. Busquem também, Rodolfo Salvato, Clínica para Ser. Eu vou deixar os contatos nos comentários, vou postar mais nos stories. E eu desejo, doutor, pastor, que o seu trabalho continue dando frutos, gerando vidas, que vidas não só nos úteros, mas vidas que glorifiquem o nome do Senhor, assim como o Senhor usa a sua vida, a vida da sua família. Então, que a gente tenha sempre Deus em primeiro lugar, o temor a Ele, a obediência a Ele, e que o seu trabalho seja cada dia mais reconhecido e que as mulheres, os pacientes, sejam cada dia sejam mais felizes ali, compreendendo o chamado de Deus, compreendendo às vezes que não seja aquele momento, que seja outro. Então, que se certifiquem que Deus está à frente de todas as coisas. E quando a gente coloca Ele à frente, estamos alinhados com a vontade de Deus. Exatamente.
Amém. Muito Obrigado a obrigada pelo você, seu querido. tempo, né, por essa Obrigado a aula de você. conhecimento, por essa aula de fé, de sabedoria, né, Amém. e o chamado principal para Deus em nossas vidas é isso, é que a gente use da nossa profissão, dos nossos dons, das nossas, né, habilidades para a honra e glória dele. E, né, e o senhor tem feito isso. Parabéns, parabéns. Amém, Karina. Olha, eu vou só terminar aqui, porque você vê como é que aqui na clínica a gente faz o auto profético com os nenéns e a gente dá um bodezinho, que a gente chama do bode do milagre. Amém! E aí o Que nome da lindo! minha clínica se chama Para Ser, porque o nome comercial é Para Ele. Porque por Aham. meio dele e para ele são todas as coisas. Então, quando a Olha, gente coloca o para ser milagre, eu acredito que toda criança é um milagre de Deus, independente de como ela venha. com Toda criança é um milagre de certeza. Deus. E eu creio que Amém. esse bonezinho aqui vai Uhum. pertencer a muitas mulheres que hoje estão nos assistindo, inclusive a você, Karine. Conte Amém, que agora com assim minhas seja. orações. Que assim seja, que Conte com assim minhas seja. orações sobre isso, esse direcionamento, e que você seja usada cada vez mais por Deus, tremendamente. Eu que te acompanho aí, porque no meio da FIV, né, a gente fala muito sobre você, falava sobre você quando você teve lá, fez o seu tratamento, né, do seu Sim, filho, e agora das suas tentativas. Então, eu sempre acompanho o seu trabalho. E quando sim. você se converteu, uau, meu coração se encheu de júbilo e eu já te defendi para muitos colegas aí falando que Deus realmente é isso, que ele transforma. Que às vezes as pessoas não acreditam, né, Karina? Como é que Deus É, pode transformar o nosso coração? Não é é, possível. É sim, Deus faz coisas novas nas nossas vidas. Tá aí a vida da Karina como exemplo sim. disso. A minha vida também é a vida de todos vocês. E que Deus continue nos usando e que a gente sempre trabalhe para a honra e para a glória dele. Amém, Não é amém. verdade? Muito obrigada. Um Boa abraço a noite, toda a sua querida. família, a todos que acompanharam a nossa live. Então, corram para o canal do YouTube, deixe comentários, deixem mais Bota perguntas, lá. curtidas, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Vocês vão ajudar tantas outras mamães, Amém. tantas outras famílias. Olha, que essa live rode o mundo, que Amém. esteja lá, né? E você rode o mundo e o Rod que rode vá para o mundo, hein, Rod? Amém. Obrigada, viu? Deus abençoe. Boa noite, Boa querida. Fica na noite. paz. Tchau. Até lá.